Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 129 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café, comigo aqui na bancada, Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Café. Bom dia, amigos. Também João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Café. Bom dia, nossa grande audiência. Ricardo Bizarra. Bom dia, Bizarra. Bom dia a todos. E a nossa convidada de hoje é a vereadora Estela Almagro, do PT, a vereadora mais bem votada da história da cidade. Bem-vinda, Estela. Bom dia, Café. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Vamos debater aqui. Tem muito assunto, né? A nível local, nacional. Vamos começar com o nacional. O Kleber acompanhou para e passo, ficou de madrugada lá vendo o Trump e a Kamala. O que você traz aí pra gente das eleições americanas? Fiquei sim, o Café, como a gente acompanhou aí, os conservadores conquistaram, né? Fizeram barba, cabelo e bigode. Câmara, Senado, Colégio Eleitoral. A Câmara ainda não está definida, né? Tem ainda um candidato sendo levantado, tem uma chance de não ter a maioria ainda na Câmara. Tá um pouco atrasado lá. E ganhou também no voto popular. Né? Isso então, é uma novidade. Isso é uma novidade. Então, assim, acho que muita coisa aconteceu ali. O governo Biden vinha com índice de reprovação de 40%, né? Estava alta. Não, de aprovação de 40%, né? Uma reprovação alta. Eu acho que a consequência nos Estados Unidos da própria inflação, quer dizer, aumentou muito o preço das coisas básicas, gerando muita insatisfação, principalmente nos trabalhadores que ganham salários menores. Então há essa insatisfação. O índice de criminalidade que está alto, e também existe a questão dos imigrantes. Então tudo isso, acho que esses três itens resume a maior insatisfação da população americana. Agora, a campanha teve a capacidade de abordar essas questões de maneira muito simples, né? E você vê, por exemplo, a gente pega assim alguns itens importantes e é bacana isso para qualquer tamanho de país, de cidade, que é você terminar a eleição, ganhou ou perdeu, principalmente se perdeu, avaliar onde errou, consertar, ter a humildade de mudar. É isso que tem que acontecer. E com o que a gente viu lá, é que vários itens foram refeitos para essa campanha. Um deles que eu acho muito interessante, por exemplo, quando o Trump ganhou da Hillary, tinha 13%, ela ganhou dele junto às mulheres. Depois, quando ele perdeu para o Biden, 13% também. Só que no Biden, o Biden avançou 5% em cima dos homens, que é o eleitorado dele, e principalmente dos jovens. Então, o que o Trump fez? Ele foi atrás desses jovens americanos através do que a gente chamou de estratégia de podcast. Ele foi atrás de podcast, ele conversava com essa meninada de um jeito muito simples, com a mesma linguagem, com as mesmas preocupações. Então, tudo isso fez essa reviravolta que aconteceu ali. Eu acho outra coisa também que eu vi de bastante interessante é a questão, normalmente, o que se recomenda no marketing político é que você lance a campanha, a sua candidatura bem mais perto, porque quanto mais perto você lança, menos pancada você leva. No caso do Trump, o que ele fez? Ele lançou bem antes a candidatura dele. Isso foi uma estratégia diferente. Lá atrás ele lançou. Por quê? Porque ele convenceu a população americana que havia um ativismo do judiciário contra ele, pela quantidade de ação. Então, e aí ele se posicionou. Cada ação que entrava contra ele subia, ele crescia. Perfeito. Então, acredito que esse é Agora, Estela, você acredita que essa indefinição em relação ao Biden prejudicou? Porque a Kamala não teve muito tempo, né, para se colocar, né? E há quem avalie que se ela tivesse tido desde o início já os democratas tivessem apontado ela como a candidata, o trabalho seria diferente. É uma avaliação que dá para ser feita? Não olhei detidamente sobre isso, mas esse aspecto que o Kleber coloca faz bastante sentido. De fato, essa questão da suposta denúncia do ativismo, né, jurídico em relação
ao Trump, e não que não fosse com razão, né? Ele tá chamando de ativismo, assim, mas é realmente de muitas consequências as ações que ele tomou. Só para ficar claro, lá, diferentemente do Brasil, sim, mesmo você tendo problemas com a justiça, você pode se candidatar. Ser candidato, né? Normalmente. Mas ele soube aproveitar muito a mídia, naturalmente, né? Não só lá, mas no mundo todo, né? Só dele se recolocar como candidato novamente, nesse cenário em que no mundo se constrói um movimento mais à direita, mais conservador, e ele é um dos líderes globais dessa ação, seguramente. Ô Estela, você não acredita, e há uma avaliação, eu acompanhei também em comentários, depois o Jabur pode até acrescentar, que a esquerda está perdendo um pouco essa capacidade de atingir esse público-alvo? Porque além dos aspectos que o Kleber levantou... Os jovens, você fala? Não só isso. O Kleber levantou vários quesitos, entre eles, ele não citou, mas teve um também importante, que foi falar direto para os trabalhadores. Sim. E o Trump teve essa mensagem, né? Que é sempre um tema muito caro para os progressistas, né? E você acredita que está faltando a esquerda e os progressistas em especial não estão ficando um pouco mais elitizados, falando com uma bolha em vez de estar atingindo esse povo? Vamos pegar o caso de Bauru. Bauru também é um exemplo do conservadorismo. O Tarcísio de certa maneira, um retrato disso. Qual que é a sua leitura? Eu acho que falta a gente se reconectar com as bases de origem e fazer o diálogo. E vou dizer mais, fazer o diálogo da maneira adequada. Porque se você pegar alguns recortes desses trabalhadores com quem o Trump conversou nos Estados Unidos, em que pese isso tem influenciado no resultado, é um pouco a barata torcendo para inseticida. E aqui no Brasil isso acontece também. Então aqueles que vão e conversam, têm políticas públicas que vão acabar vindo no sentido contrário daqueles que precisam dessas políticas públicas. E essa inversão da disputa desse voto, que parece ser consciente, mas ele é manipulado, é também razão desse vácuo que a própria esquerda e centro-esquerda está criando. De fato, deixamos de estar nos pontos onde nós deveríamos estar para fazer esse diálogo direto. E isso precisa ser retomado. Eu fiz isso com balanço da eleição municipal e do cenário nacional. Que o impacto nacional leva a gente a ter uma reflexão mais pé no chão, mais madura, pensando em 26 e pensando em 28. Isso já retratado pelas eleições municipais. E acho que as eleições dos Estados Unidos vai impactar as eleições no Brasil e a política no Brasil mais até do que as eleições municipais. Jabur. A Estela fala no pobre de direita, né, que está se usando agora. É um jargão que pode soar pejorativo, mas fala-se muito nisso hoje, está se analisando. Mas eu queria, voltando lá para os Estados Unidos, fazer uma consideração aqui, Café, Kleber, Estela, Ricardo, sobre a importância de uma coisa que a gente já falou quando analisou a eleição municipal, que é a comunicação na estratégia de campanha. Eu vi algumas análises aí de gente que entende de Estados Unidos, entende de eleição, dizendo o seguinte: a economia americana, assim como a economia brasileira, não estão mal. Elas estão relativamente boas até, né, Café? Você pode dizer melhor. No plano macro, pelo menos. Os indicadores macros são positivos. São positivos. E isso, em outros momentos, praticamente definia a eleição. Era 80% para definir uma eleição. Se o bolso está abastecido, quem está no poder é só trabalhar ali razoavelmente bem para se manter. Só que agora me parece que não basta mais só o governo manter o bolso da população em ordem. Tem que saber comunicar isso, tem que saber transmitir e interagir com as camadas populares que decidem no voto, né? Aquilo que um pouco da Estela falou, o próprio Kleber, né? Então, eu acho que é hora de um repensar. Então, mas vale dos dois lados, né? Já fazendo um pequeno recorte local, depois a gente vamos continuar no internacional, que foi também a avaliação que a própria Estela fez comigo aqui depois das eleições, de que, no sentido contrário também, né? Veja o caso de Bauru, né? Uma série de problemas que também a comunicação não atingiu o eleitor. O eleitor falou, não existe nenhum problema. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele só sentia a hora que ele ia ter o uso da máquina. Mas realmente a questão da comunicação é importante. Pois não, Kleber? E só para acrescentar, Kleber, antes de você, e essa frase que foi a frase da campanha, a melhor, a máxima dele, do Trump, vocês estão melhores agora do que antes, né? Você vê que tentando remeter aí já pro primeiro governo dele, né, que também teve no começo uma aprovação, depois no final desandou um pouco, mas apelando para uma série de técnicas de comunicação que funcionam atualmente, né, mais do que antes, né? E tem um fator lá, né, Kleber, que é o fato de convencer o eleitor a votar, né, porque não é obrigatório, né? Exato. Você sabe que essa questão estava melhor antes ou agora? Você vê que aqui em Bauru, por exemplo, foi usada uma frase, né, sutil, mas é porque assim, a comunicação tem que ser simples, tem que ser para pegar. Qual que era aqui? Antes não tinha, agora tem.
Antes não tinha, agora tem. É simples. Entendeu? Então, a frase que a prefeita usou. Prefeita usou. Então você percebe que as coisas têm que ser simples, para pegar, colar. Mesmo coisas que não foram feitas. Antes não tinha hospital municipal. Antes não tinha, agora tem. Mas não tem. É uma realidade. Então, mas... Essa frase do Trump, por exemplo, faz uma reflexão que é muito intimista. A pessoa tem que pensar como que você estava antes, como você está agora. Uhum. A prefeita, com o marketing dela, induziu as pessoas a acharem que agora tem. Coisas que inclusive não tem. E aí ficou um compromisso de ter, né? Então, assim, a comunicação política, cada vez mais, né, ela tem que simplificar para pegar. E a repetição. É igual você tá vendo lá um comercial de televisão de um veículo que está sendo lançado. Uma vez você não presta atenção, uma segunda, a quarta, aí você, puxa, deixa eu ver que carro que é esse aí, lançamento, olha que bacana, tal. Então tem que repetir para ficar. E outra questão também, o que ganha a eleição não é o que ganha apenas isso, mas que tem um peso muito grande, é a mensagem, qual é a causa que eu defendo. Então, o Trump ficou muito claro, objetivo, o que eu quero, tornar a América grande novamente. Pronto, o que significa isso? Mais emprego, significa acertar essa questão do imigrante que está tomando o seu emprego. Tem uma série de questões. Não então, obstante, do ponto de vista econômico, se ele fizer tudo o que ele planeja, vai explodir a inflação. Porque você não vai ter concorrência internacional, você vai ter aumento de tarifa, uma série de ações dessas, e ele já implementou queda da carga tributária e aumento de gastos públicos, apesar que ele fala em economizar $1 trilhão por ano daqui para frente, mas nós economistas estamos avaliando que isso pode trazer inflação, inclusive taxa de juros maior, e não entregar o que ele prometeu. E uma coisa interessante também, que é hoje a tendência da comunicação política moderna, que é a humanização. Autenticidade. A gente estava até conversando esses dias com o João sobre isso, como que está tão forte no mundo. Uma das coisas que o Trump topou fazer foi expor a família, que ele nunca quis. Então, essa humanização, as pessoas não votam mais em político, ela vota em alguém, eu voto em alguém igual a mim. Então ele procura, eu diria assim, é um espelho. O eleitor vota nele mesmo, então ele tem que se identificar, inclusive em valores, em posições, aí ele vota. E o Trump fez, ele foi para McDonald's, ele mostrou os netos dele. Então assim, houve uma mudança muito grande. Ele não ouvia muito, dessa vez ele ouviu. E ele minimizou, ele humanizou, minimizou também o discurso dele. Por exemplo, ele antes ele era muito contundente em determinadas questões. Dessa vez ele minimizou, ele tirou um pouco, inclusive aquela pauta de aborto, tal. Ele deu uma suavizou bastante, ficou em cima de praticamente o quê? Da economia. Foi em cima disso, ele bateu porque não obstante os bons indicadores americanos, para o cidadão americano pegou muito a carestia. Isso. É a hora que você vai ao supermercado e você comprava, porque lá você tem a memória, diferentemente do Brasil, né? O Brasil nós temos uma memória inflacionária tão alta que às vezes você perde a referência de preços. Eles não. Né? Por exemplo, eu converso muito com o padre Herman na Bélgica. Ele falou que lá na Bélgica, na onde ele estudou, depois de 20 anos que ele foi na universidade, foi comprar uma Coca-Cola, tinha subido 3% o valor da Coca-Cola em 20 anos. Ou seja, nada. É o mesmo preço praticamente. E o americano ia ao supermercado comprar 1 quilo de carne, ele percebia que ele levava menos ou gastava mais. E esse discurso o Trump conseguiu fazer, que é da carestia, né? De atingir ali. Não obstante os números macros, tanto que a taxa de juros permaneceu um pouco mais alta, porque havia sempre um aquecimento do mercado de trabalho, o volume de taxa de pedido de desemprego em queda. E a leitura do Banco Central americano era, se eu baixar a taxa de juros, a gente não consegue a meta de inflação, que é de 2%. Então ficou esse contrassenso, que é mais ou menos o desafio que está o Brasil nesse momento. E você sabe quem ajudou lá o Trump? O Boulos, sabia? Sério? É outro Boulos. o sogro da filha do Trump chama-se Boulos. Olha, coincidentemente, E o que aconteceu? Esse sogro, ele convidou para fazer, e é um árabe, um empresário árabe, para ele fazer contato com a comunidade árabe americana. E o sogro da filha dele fez um trabalho muito bacana junto aos muçulmanos, inclusive. Isso ajudou demais, e essa foi uma outra estratégia do Trump também. Ele segmentou. Então não é assim, segmentou mulheres, homens, jovens, não.
cada segmento desse, ele fez um micro target mesmo. Então ele foi latinos, então você tem lá... Ele foi cirúrgico. Então países diferentes, tratamento e conversas diferentes. Tanto que ele teve a maioria em todos eles. Agora, Estela, em relação ao posicionamento do presidente Lula, né? Eu acho que, na minha avaliação, ele queimou um pouco a largada ao tentar ali já emplacar a Kamala, depois chamou o Trump de neonazista e depois que ela que defenderia a democracia. Agora, pelo efeito Bolsonaro, ele está querendo se antecipar, inclusive fazer um telefonema ao Trump e tudo mais. Como é que você vê essa relação Brasil e Estados Unidos? O Alckmin veio a público dizendo que vai ser muito saudável, é o segundo destino comercial, mas como é que você faz essa avaliação do governo PT com o Trump? Era inequívoca, né? Nossa torcida pela democrata, né? A torcida nossa e todo o esforço, óbvio que era pela Câmara. Mas, de qualquer maneira, eu acho que ele, sim, com a mesma eficiência, vai e reconhece. Porque você pode torcer, o que você não pode é não aceitar o resultado de um processo democrático. Eu posso fazer análise do que levou o Trump a voltar ao poder, mas eu não posso negar que agora ele é o presidente dos Estados Unidos. Naturalmente, isso tem um impacto para o Brasil. Eu ia fazer uma avaliação no que o Kleber colocou há pouco, essa humanização, isso é uma coisa que o marketing, eu tenho um problema muito sério com o marketing eleitoral, porque de um lado ele não é só a estratégia, ele é a construção de roupagens que não necessariamente são verdadeiras. Então qual é a família que ele mostrou? É a mesma coisa que a gente discutia a família do bem e tradicional, supostamente brasileira, representado por muitos com a imagem do Bolsonaro. Pelo amor de Deus, nada menos conservador do que o histórico de casamento e de vida que o Bolsonaro tem. Então o Trump ir para o McDonald's com a família, com os netos, não mostra a família do Trump, mas mostra talvez aquilo que o imaginário do eleitor queira, não é? Porque de novo a história da barata e do chinelo e do inseto e inseticida, mas cria uma imagem que traz conforto. E isso para mim é preocupante. E isso vai sendo representado em segmentos onde você vê claramente, por exemplo, que um prefeito, uma prefeita, não é gay, não é, mas cria um suposto romance para fugir de um debate ideológico de uma pauta que é cara para a sociedade e mente quem ele ou ela é para poder agradar o eleitorado. Isso é muito delicado. Você usou uma frase que me chama a atenção. Uma América grande, só para os americanos, né? Porque essa agenda multilateralista, por exemplo, o Trump, esquece. Ele vai cuidar, ele vai falar dos Estados Unidos, ele vai pensar nos Estados Unidos, dane-se essa construção regional. Acho que para o Brasil, particularmente, a economia não é o meu lado mais forte, mas olhando o debate do ponto de vista macro, de drone, como eu costumo gostar de analisar, o que eu vejo de expectativa é que não parece estar muito harmônica o resultado da eleição americana e a União Europeia. Eu acho que esse bloco, esse pensamento mais alargado do ponto de vista de vencer as divisas aqui na América Latina, possa encontrar um mecanismo de ter uma relação mais próxima lá com a União Europeia. Aqui com o Trump eu não vejo. Acho que realmente nós não temos problema. Já tivemos lá atrás com o aço, com outras políticas que ele estabeleceu e que realmente não pensa de forma multilateral, não. É os Estados Unidos para os americanos e dane-se o mundo. E falando nessa humanização, a gente vê também políticos nacionais que não são religiosos na época da eleição indo às igrejas, exatamente, né, flertando para cá e para lá, e aí a pessoa não vê verdade naquilo que está colocando. Exatamente. Né? Posso acrescentar então nessa linha ainda? Nós estamos falando aqui, concluindo que a campanha eleitoral, as estratégias, as técnicas que o Trump usou foram altamente eficientes, né? Que servem de exemplo para nós aqui, inclusive. O resultado diz por si só, né? Ele fez tudo muito bem, dosou tudo muito bem, inclusive um detalhe também, Kleber, que é a questão do medo, né? O medo do imigrante, o medo da perda do emprego, ele trabalhou bem esse nível do medo. O medo é o que move ou paralisa a humanidade em geral, né? Mas uma coisa me chama a atenção e é um fenômeno que ocorre em paralelo e que aqui também tem ocorrido. 35% dos americanos disseram-se alinhados aos republicanos e 34% se disseram independentes, nem republicano e nem democrata. E democrata 31%. Ou seja, existe um terço da população, como aqui existe um terço da população que não está interessada no que está aí no status quo atual, né, da dos política. Extremos, né? Não queremos nem esse nem aquele. Não é à toa que o Centrão provavelmente em 26 entra nesse vácuo, saia da moita e entra nesse vácuo e lance candidato próprio. O Kassab já está aí
né, levantando as asinhas dele e tudo mais, é o Ratinho Júnior, nosso candidato, até que prove o contrário. Então, é uma leitura de que você tem 3 estratos efetivos na população. E você vai tentar conquistar de um lado, né, puxando para o outro. Eu acho que a eleição em São Paulo, com o Marçal entrando, deu essa divisão de um terço, né? Depois, no segundo turno, houve uma certa migração do Marçal para um lado, né? Então, acho que é uma leitura e uma mudança substancial que o Kleber vem falando, nós estamos debatendo, que é na forma de comunicar. Esquece. Quem for analógico nesse mundo novo, quem ficar achando que as eleições se ganham na última hora, se eu vou me posicionar dos grandes problemas da cidade, do estado, nos 60 dias, esquece, não vai ganhar. Isso para qualquer candidato. De vereador... E você está falando da oposição em Bauru nessa eleição, né? Por exemplo. Não tiveram humildade de rever posições, tinha que vir por falar, técnicas. Erramos. Né? O próprio democrata está dizendo, nós erramos, demoramos para lançar o candidato. O Trump fez isso, né? E reviu muita coisa. Exatamente, eu acho que é esse. E provavelmente, para as eleições de 26... os perdedores, vamos imaginar que o Bolsonaro esteja elegível. Difícil, mas vamos lá. Provavelmente ele vai ser outro também, em relação ao que ele pensa, porque ele já viu a máquina e já viu as besteiras que ele fez. E aí talvez... E outros líderes surgindo aí. Exatamente. Então... No caso do Bolsonaro é difícil. Não, aprende. É namoro e na dor. Amor na dor. Às vezes na dor vai. Essa quantidade de processo na cabeça dele. Rebola, né? Só se for muito burro. Né? O Café, eu tenho uma pergunta aqui da Stephanie. E ela fala um pouco dessa efetividade das mídias. E pergunta pra Estela o que ela achou, qual o melhor feedback que ela teve das mídias. Rádio, TV, internet. Mas você tá falando do recorte local? Super condições é só na Ferivel Bauru. Nova T-Cross Comfortline 2025 Polo Highline e Nivo Sense a pronta entrega e taxa zero. Tem mais? Tem sim. Várias unidades onde pagamos FIP no seu usado na troca. É isso mesmo, pagamos FIP no seu seminovo. Consulte essa e outras condições. Ferivel Bauru. Fone Whats 3235-9000. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Ao longo de 35 anos, a Refrigás se tornou uma das maiores distribuidoras no ramo de refrigeração e climatização do país. São 5 lojas, uma equipe com mais de 130 colaboradores. Tudo para atender com excelência o técnico e comerciante em refrigeração. Refrigás, desde 1989. Lojas em Bauru, Marília, São Carlos, São Paulo e Três Lagoas. 96 FM, disparado. A maior audiência online do Centro Paulista. Esquenta novembro do Pão de Açúcar. Aproveite essas ofertas incríveis. Vinhos com até 70% off, exceto Mistral e Champanhe. E mais 20% off pagando com cartão do Pão. Ative no app. Filé mignon bovino sem cordão, quilo, R$ 69,90. Queijo holandês Golda Croon, 100 gramas, R$ 8,99. Azeites, a partir de R$ 36,99. Ofertas válidas até 9 de novembro para cliente mais. Pão de Açúcar. Beba com moderação. De ponta a ponta. É com o Bradesco que o agro conta. Aqui na Fazenda é a ponta que produz e conta com as condições do Bradesco para contratar crédito rural de até 100% do orçamento. Aqui, minha casa é a ponta que consome tudo de bom que vem do campo. Bradesco Nará Taioreiro. Do outro lado do mundo é a ponta do importador. E ele disse que também conta com o Bradesco, porque de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Acesse agro.bradesco e consulte as condições. Se liga no WhatsApp da 96. 99123-9696. Agora a sua fatura da Unimed Bauru é digital. Acesso rápido e fácil pelo aplicativo Unimed SP Clientes. WhatsApp 14 99648-4958. Pelo site unimedbauru.com.br ou solicite seu cadastro e receba seu boleto mensalmente via e-mail. Acesse já sua fatura digital e simplifique sua vida. Aqui tem saúde, aqui tem facilidade, aqui tem Unimed. Nacionais e importados, tudo no só lugar. Chevrolet Peças, oficina e autopeças pra você confiar. Chevrolet Peças, pra consertar o freio, corrigir a suspensão, acertar a embreagem e fazer a revisão. Chevrolet Peças.
Peças, Antônio Alves 751. Ligue 3233-4777. Chevropeças. No ar. Nas mídias sociais. Em todo lugar. 96 FM. Começou a Black Friday na Mantini Chevrolet. Além de um bônus de até R$20 mil para Tracker, temos Onix com tabela FIP no seu usado. E mais, insulfilme, tapete e protetor de cárter grátis. Venha fazer um test drive e concorra a uma Tracker 0 km. Facop, Odonto é na Facop. Meu futuro é na Facop. Aqui é o lugar certo pra você. Chega de fazer ajustes na sua prótese dental. Instale uma prótese fixa na Clínica da Facop. Triagem de pacientes hoje, das 8 da manhã às 5 da tarde. Vencemos todo dia aqui. Vivemos a odontologia. Back to the hits, faster. The hits are on. New music. I love new music. 96 FM. A escolha da escola deve ser algo que te move, algo dinâmico. Em 2025, venha para o Colégio Dinâmico e conquiste o incrível. Com 3 unidades em Bauru, o Colégio Dinâmico oferece educação do berçário ao pré-vestibular com excelência e infraestrutura de alto nível, utilizando o sistema de ensino poliedro, o sistema que mais aprova. Colégio Dinâmico, a melhor escolha para construir o seu futuro. Haddad Volpe, locações e vendas imobiliárias. Haddad Volpe, lançamentos, administração. Haddad Volpe, segurança, ética, agilidade. Haddad Volpe, credibilidade, honestidade. Rua Joaquim da Silva Mata, 1252, no piso superior do Bauru Shopping. Haddad Volpe. Fone 3104-1234. Haddad Volpe, fazendo parte da sua história. 96 FM, disparado. A maior audiência online do Centro Paulista. Você está preparado para economizar muito? A Ótica Especialista apresenta Black November. Descontos incríveis de 10 a 50% em toda a loja. Lentes de contato, óculos, relógio e muito mais. Com preços imperdíveis. Não perca tempo e venha economizar com a Black November da Ótica Especialista. Visite uma de nossas lojas e aproveite os descontos antes que acabem. Black November, Ótica Especialista. Batista de Carvalho, quadra 5, Gustavo Maciel, quadra 20, Bauru Shopping, Boulevard Shopping e Comendador José da Silva Marta, quadra 4. Pensou em carro? Pensou em Proeste Renault. Aqui você encontra veículos 0 km e seminovos esperando por você. Contamos também com uma equipe especializada em nossa oficina para garantir um serviço de qualidade e procedência em seu veículo. Quer saber mais? Venha nos fazer uma visita. Rodrigues Alves 2245, Vila Cardia, Bauru. Grupo Proeste, há mais de 30 anos te levando mais longe. Juntos salvamos vidas. Está de volta Café com Política. São 8h06. Esse é o Café com Política, nosso encontro semanal, toda sexta-feira, 7h30 da manhã, para discutir a política. Aqui na bancada comigo, Reinaldo Cafeu, tá o Kleber Santos, João Jabur, também o Ricardo Bizarro e a nossa convidada de hoje, a vereadora Estela Almagro, reeleita aí por mais 4 anos aqui. E o Bizarra deixou uma pergunta da nossa audiência, perguntando para você o que foi mais, que você sentiu que influenciou mais na campanha, né? A campanha de rádio, TV e as redes sociais ou o corpo a corpo? Põe jornal aí no meio. E jornal, claro, mídia impressa, né? É que é mais limitado, né? Eu tô brincando. Mas é mais limitado. Né? O jornal não é. Você tem exatamente isso, né? Somente a foto ali, né? É isso, eu tô brincando. Eu vou discordar um pouquinho assim, porque é difícil encontrar qual que influenciou mais, porque eu acho que a grande verdade é que não foi nenhum desses ingredientes. Não foi a campanha de TV da prefeita. Ela perguntou, viu, a Stephanie, qual é o feedback, o melhor feedback que você recebeu? Aí da sua candidatura, não é da prefeita. Ah, da minha? Pensei que era do resultado eleitoral. Como que você eleitoral. enxerga a função das redes sociais, da comunicação no feedback do eleitor? O que deu mais certo para a Estela? O que deu mais certo? Olha, para mim é o seguinte, você vê que eu não tenho muita preocupação de impulsionar, né? Não tenho
muita preocupação, eu quero aparecer para 100 mil pessoas. Mas as pessoas que vão para minha rede social, eu comecei o mandato sem ter um Instagram, né? Nós criamos o Instagram no segundo ano de mandato, nós estamos chegando em 8 mil seguidores, mas são seguidores que são engajados. Então, se eu faço uma publicação, eles vêm comentar, criticar, cobrar, falar, e eu respondo. E eu respondo e não deixo que a assessoria responda. Então, eu tenho um diálogo direto com esse eleitor. E alguns, inclusive, acabam criando demandas dentro do próprio mandato. Então, eu aumentei muito o número de pessoas que colaboram com o mandato, o que eu tenho que fiscalizar, o que eu tenho que olhar, o que está acontecendo aqui ou ali, por ter esse feedback. Claro que ajuda o fato de eu ser meio workaholic e também de sofrer de insônia, né? Então, eu passo as madrugadas vendo a rede social e conversando na rede social. Se não dá durante o dia, eu faço isso depois. Um segundo aspecto para mim, que eu acho que nunca não vai ter método de marketing eleitoral, não vai ter estratégia, não vai ter mecanismo de rede que supere o contato físico, o contato e a proximidade. Então, nunca abrir mão da visita, da conversa, da reunião, do bate-papo. Isso eu não abro mão. Pode chegar o mago das eleições e dizer, agora pode parar de ir para casa do fulano, do Beltrano, de ir para o bairro. Eu não paro. Isso é de mim. E eu acho que esse é o mecanismo mais efetivo. Por isso até que eu fiz aquela crítica, entre aspas, de como é que esse marketing eleitoral influencia, porque eu vou e me mostro como eu sou de verdade. Quem gosta, gosta. Né? Tem político que você vai falar, não faz foto com uma latinha de cerveja na mão. Eu tomo cerveja. Eu tomo cerveja. Eu sou católica. Se me convidarem para ir no terreiro, vou, faço discussão política, me convidar para uma igreja evangélica, eu vou, nunca vou negar que eu sou católica e qual que é o caminho por onde eu vou. Sou divorciada, tenho 2 filhos, a minha opção ideológica, então eu me mostro como eu sou. Isso naturalmente também traz rejeição, porque tem gente que gostaria de mudar você. Tem gente que te sugere, você podia fazer assim, se você fizer de tal jeito, talvez cresça um pouco mais. Agora, um detalhe mais importante para mim foi uma opção do meu mandato. É de fazer do mandato um processo pedagógico. Então, isso é muito difícil. Por quê? Porque você enfrenta debates difíceis, é como essa história de, olha, mas você pediu vista do processo. Isso não cria um desgaste? Não me importa. Por quê? Porque eu preciso ter vista para discutir aquilo. E vou entender aquilo e vou passar aquilo para o eleitor. Então, quem me pergunta, olha, por que você está agindo de tal forma? Você precisa ler, estou mandando isso aqui para você. Veja isso. Isso tem implicações. E isso é muito cansativo de você fazer no mandato. Porque um mandato do legislativo ele é muito detalhista. É muito detalhe que faz a diferença. E pode parecer que o legislativo é fraco, porque historicamente a posição daqueles que passam pelo legislativo reforça essa fraqueza, porque não cumpre com esse papel de fazer o povo debater. É só um voto. Não é um voto. Então eu não ligo de perder de 16-1. Mas até que eu desse um voto meu, eu terei conversado com dezenas de pessoas e terei demonstrado o que aquele projeto implica na vida das pessoas. Então, Jennifer, eu acho que essa opção de debater, de conversar e de não fugir dessa pauta, que é cansativa sim. É cansativa, não é fácil. Ganhei muito mais cabelo branco, né? Ultimamente não tô indo nem lá mudar a cor da raiz mais, porque não tá dando tempo. Mas é uma opção que eu me sinto reconhecida nela. Então, ter quase 8 mil votos e ter essa votação histórica mostra que esse caminho, para mim, deu certo. E isso ajudou muitas pessoas agora a entender qual que é o papel do vereador. Acho que foi a Stefani, né, que falou. Stephanie, né? Stephanie. O Ronaldo do Posto dá parabéns para Estela. Não foi só ela quem ganhou com a eleição dela, Bauru também ganhou. Então, Ronaldo, parabenizando. Falando um pouquinho do recorte local, nós temos aí um desafio nesse fim de ano e a gente tem trazido aqui uma visão crítica a partir do JC também aqui no nosso jornal do 360 sobre algumas pautas que vieram em cima da hora, né? Essa questão do subsídio do transporte público, sabia que ia vencer dia 31 de outubro, desde sempre isso chegou em cima da hora, e agora o próprio secretário de Finanças dizendo que diante de vários gastos não previstos no orçamento, se não houver o remanejamento das dotações orçamentárias, vai ter dificuldade de fazer a folha de salário. Como é que você viu esse retardamento no envio e colocando de novo o legislativo numa sinuca de bico? Ou vocês agilizam nas comissões ou eventualmente vai ter um problema aí operacional, inclusive faltando recursos para a folha de salário? Esse é outro momento pedagógico, né? Porque aí a gente tem que explicar para as pessoas de quem é a responsabilidade. Se a prefeita atrasar salário de servidor é responsabilidade da Câmara que não votou. Não, é dela. Porque a Câmara votou em 2023 um orçamento que dava conta de pagar o salário e todas as responsabilidades da prefeitura. Quem mexeu nesse orçamento a ponto de faltar? O governo.
porque o secretário de Finanças, inclusive, tergiversa quando dá essa informação ao JC, porque em todas as reuniões públicas tidas na Câmara nos últimos 3 anos para debater o piso do magistério, sempre foi afirmado pelo Everton que os recursos estavam reservados. Nós temos recursos, inclusive, para pagar de uma vez. Agora está fazendo aí parcelinha das Casas Bahia, né, para pagar o retroativo parcelado. Então, assim, mente, não é? E tergiversa com a inteligência do Poder Legislativo. Eu não falo pelos outros, agora eu acompanho o debate. Nenhum dos 3 projetos chega com carimbo de urgente. O que isso tem a ver? Tudo. Absolutamente tudo. Porque se você é o prefeito e você tem um projeto que por alguma razão você tem que mandar agora e precisa dele daqui a pouco, você tem que carimbar urgente e descer para o Legislativo e discutir isso com o Legislativo. Essa é a principal postura que a prefeita vira e mexe é chamada de uma menina, porque essa postura é de meninice, é desnecessário essa postura, não é? Não tem problema você ter situações excepcionais, faz parte também do Pacto Federativo. O que você precisa ter é a coragem, o altruísmo de dizer, desculpa aí, aconteceu essa e essa situação, mas vai lá, põe a pastinha embaixo do braço e pede ao presidente, não isso que ela faz com o Júnior, porque ela faz o Júnior de capacho. E tá errado o Júnior, por isso eu bati nele também. Júnior Rodrigues, presidente da Câmara. Põe na pauta porque é urgente pra mim. É um desrespeito do Júnior passar por cima das comissões. Mas eu tenho o poder de colocar na pauta. Tenho o poder, mas o seu dever, princípio, é de defender o Poder Legislativo. E ele teria que dizer, prefeito, eu vou marcar uma reunião então, e você vai vir aqui com o seu secretariado e você vai explicar as razões. E tem que chegar com carimbo de urgente. Se eu sou presidente da Câmara, sem carimbo de urgente, não há que se falar em pautar projeto que não tenha passado pelas comissões. E mesmo com carimbo de urgente não pode. Então veja, ela manda 3 projetos, um do subsídio, e manda quando tá vencendo. Nós já estamos há uma semana com o subsídio da tarifa já do está ônibus, vencido. né? Venceu dia 31 de outubro. Venceu 31 de outubro. Então quando ela manda, ela está uma semana. Isso é um absurdo. Para mim isso é um golpe. Eu acho que na verdade ela está fingindo, não é? O governo finge, a prefeita dissimula que quer a recondução do subsídio e não quer. Porque uma prefeita que acredita na política, a Endurbe enviou há 1 ano atrás desse subsídio, dessa subvenção, não faria isso. De maneira nenhuma. Então acho que aqui tem um jabuti. E eu acho que é na relação dela com a empresa. Eu não tenho dúvida disso. Isso não é uma postura nem republicana. Quer dizer, você entende que foi por última hora para jogar para mim é proposital. Porque nós estamos em vias aí de certame licitatório. Até porque, Café, isso é um detalhe importante, viu? Jabur, Kleber, Bizarro. Porque o projeto ele está eivado de ilegalidades. Tem até um parecer da Procuradoria, né? E ela foi deselegante com o procurador Elton John, que é um procurador de carreira. Os pareceres dos procuradores, de fato, não vinculam o Poder Executivo. Agora, quando o parecer do procurador vai para o processo e ele pede, remeta-se a chefe do Executivo para manifestação, para sanear as ilegalidades apontadas, se ela vai dizer que as ilegalidades apontadas pelo Elton, né, o procurador, não correspondem, que ela não concorda, ela tem que despachar dizendo por isso, por isso e por isso. E aí ela manda para o Legislativo. Não, mas ela manda para o Legislativo como se o parecer não existisse. Aí quando chega no Legislativo, obviamente que isso causa um conflito. Mas pera lá, tem 7 ilegalidades apontadas pelo procurador. A prefeita ignora e manda para o Legislativo, e em cima da hora. Os outros 2 são muito graves. Um, no entanto, que é remanejando da obras para obras, só muda as rúbricas, né, dentro da própria secretaria. Mas é da ordem de quase 5 milhões de reais. Aí você tem um outro que é muito grave. Por que é grave? E é esse que o Everton e a prefeita faz a chantagem. Porque isso é chantagem. Não é? Se ela vier atrasar salário de servidor, primeiro que o sindicato já está antenadíssimo, inclusive para eventual arresto nas contas da prefeitura para impedir, porque isso é improbidade. Ela tem uma LOA aprovada em 2023 que dava a dimensão da responsabilidade dela com a Folha. Se ela gastou de forma desordenada, ela tem que responder por isso. A não ser que houvesse uma queda de arrecadação que não aconteceu. Houve, foi o contrário. Não aconteceu. E a previsão do piso não é verdade, é mentira. É mentira. Só se pagou, por enquanto, o desse ano, de forma controversa. Porque eles estão levando em conta os mesmos dados equivocados que eles alimentaram o InvestSUS e nos levaram a ter centenas de milhares de reais a menos dos repasses do SUS para garantir o piso da enfermagem, que ela ainda não garantiu. Então ela colocou para garantir o piso retroativo do servidor da educação, do profissional do magistério,
itens que não contam, dados que tá no Lerite todo mês, mas que não faz parte do piso de origem. Então isso fez com que o cara recebesse centavos de retroativo. Então, não vamos falar que foi isso que impactou a folha. Não é verdade. Mas a parte mais grave, nós temos são 100 e quanto? Acho que 109 itens de onde são retirados os 73 milhões. Isso envolve todas essas secretarias. Todas. Vou dar um exemplo. Só do esporte tem quase 2 milhões de reais. Uma das pastas que menos tem recurso. Então, Café, não é só o debate de, eu tô tirando aqui porque sobrou. É obrigação do Legislativo e da sociedade e da imprensa perguntar, por que tá sobrando quase 2 milhões no esporte? Então o secretário não soube cumprir com a sua responsabilidade? Tá tirando quase 2 milhões da cultura. Nós estamos com a classe artística completamente, né, precarizada, a estrutura de política de fomento. Está tirando quase 2 milhões de fomento. Então, pera lá, secretário de Cultura, você não trabalhou? Como é que está sobrando 1,5 milhão para poder mandar agora nessa repescagem? Tem um dos itens só, uma das rubricas, ela tira quase 4 milhões da Funprev. Em outro item, no próprio PL, remaneja. Então, pera lá, de onde que está sobrando e onde que está faltando? Porque nós estamos com um problema seríssimo na Funprev, não é? Nós brigamos muito pela pauta da agricultura urbana e periurbana, com muito sacrifício, talvez até para deixa a Estela quieta um pouco com esse debate, colocaram 100 mil ano para essa pauta, só 100 mil ano. Olha aqui uma das rubricas, tá tirando esses 100 mil, quer dizer, em 2024 inteiro, com as hortas comunitárias agonizando em Bauru. Isso é sustento, é segurança alimentar. Que nós estamos no mês de novembro, né? Mês de novembro, quer dizer, não usou até aqui. Então, assim, esses itens precisam ser debatidos. O que nós vamos fazer? Nós vamos segurar? Não é isso. Eu quero que ele vá e explique. Não adianta ele dar só a entrevista, que é importante e legítima no JC. Mas isso é só um reforço da chantagem que o governo está fazendo. Eu e o vereador Meira chamamos pelas duas comissões, Economia e Justiça, para terça-feira que vem, reunião em caráter público das duas comissões, ordinária. Para quê? Para que os secretários vão. Espero que a prefeita vá e envie os secretários. Nós vamos preparar as planilhas e mostrar, tá tirando daqui. O que aconteceu de errado? Mostre para a sociedade. Não vamos segurar. Mas então, obviamente Jabur, tem que explicar. Aquilo que o JC traz e que o André apurou, na segunda não tem chance de votar isso, né? Não, na segunda não. Não, nenhum dos dois processos. Segunda, dia 11, não. Nenhum dos três, na verdade, né? Porque tem um terceiro. Tem um terceiro. Eu queria fazer uma consideração aqui, Cafeu, do ponto de vista político, de que, passada a euforia da reeleição, sim, é hora da Suelen pensar seriamente no seu segundo mandato, que costuma ser mais difícil, costuma ser mais complexo. A gente já teve exemplos em Bauru, né? Sim. O Rodrigo no primeiro mandato foi muito bem, no segundo já desandou bastante, sim, por conta de vários fatores. Ela cometeu 2 grandes erros nesse novo tensionamento com a Câmara. Primeiro, mandar os projetos em cima da hora. Isso é erro, isso é falha brutal, terrível. E o segundo, que a Estela não colocou aqui, ou colocou de uma forma bem sutil, é que ela teve uma chance na semana passada ou retrasada, quando a própria Estela, numa jogada até de xadrez, né, deu um checkmate, mas um checkmate que oferecia um benefício ao dizer para a prefeita: mande um representante para a reunião que vai discutir aqui as podas de árvore, que nós vamos discutir o projeto com maior celeridade, né? Não que não vá discutir, mas vai discutir um gesto de boa vontade, até testando um pouco a postura da prefeita, uma possível nova postura. Mas a prefeita aqui, quarta-feira passada... Estava dando entrevista aqui, estava dando entrevista, eu fiz essa pergunta a ela. E ela disse que não sabia, mas não respondeu positivamente. Ela perdeu uma grande chance de fazer um gesto que é simples, que demonstra inclusive humildade, e teria jogado a bola de volta para a oposição. E ela poderia cobrar com muito mais tranquilidade essa agilidade de última hora. Mas ela não fez isso. Mesmo porque ela fez uma confusão de uma audiência pública para uma reunião pública. Fez. O Borgo tomou cuidado de convidar e não convocar. Isso. E de um tema que, se esperar um mês, a Inês é morta. Exatamente. Que é trabalhar preventivamente a questão das grandes chuvas, ventanias, etc. Portanto, é um tema que, na minha visão, nem precisava de reunião pública. Teria que ser de ofício das secretarias envolvidas, porque você está trabalhando... Nossa, eu estou com um exemplo em São Paulo que qualquer ventania acaba... O que está sendo feito aqui? Qual é o problema? Não tem agenda do secretário? Como assim? E eram só 2 secretários. Como assim? Então, isso tem sido, né, Jabur, a gente que conhece um pouco o bastidor, também a tônica, né? Quando ela tem a oportunidade de encerrar um assunto,
parece que ela estica de novo a corda. É uma necessidade de marcar um território, quando na verdade a cidade está precisando o quê? De diálogo. A intransigência é punida na política. A intransigência, a teimosia, um pouco da soberba talvez. Isso é ruim para ela própria, é um tiro no pé. Ela precisa entender isso, porque a gente quer que as coisas andem bem, pelo menos que a política atinja um novo patamar em Bauru, né? Mais elevado, uma discussão mais produtiva, de maior respeito entre poderes principalmente, mas ela precisa, ela como líder, precisa fazer esse gesto. Então vamos resumir então. Na segunda-feira, na sua avaliação, então, não emplacam essas votações. Remete ao caso do arremanejamento para terça-feira nessa reunião pública. E a questão do subsídio talvez emplaque da tarifa. Não creio. Olha Também só. não. Na verdade é importante a gente deixar claro que quando a gente faz essa proposição, ela não era um acordo, era uma sinalização republicana. Não era um toma lá da cá. Não era tomar lá da cá. Até porque, outro erro, a prefeita quer uma votação acelerada, pede para o Júnior, que se comporta como se fosse um funcionário dela, isso está errado, porque ele representa o poder legislativo, não discute com as comissões e pauta, isso está errado. Não é? Você não vai votar toque de caixa no plenário um projeto de 80 milhões de reais. Então, quando a gente sinaliza para o próprio Everton, que foi lá falar com a Câmara no intervalo regimental. Ela teria que ter ido. E aí a gente diz o seguinte: pô, vocês vêm pedir pra gente acelerar prazo? Vocês acabaram de mandar uma carta aqui pro vereador dizendo, não, antes de 30 dias, não mando. Meu, isso não é republicano. Vocês têm que aprender que tem via de mão dupla. Nós podemos acelerar? Sim, mas acelerar não significa vou votar hoje ou amanhã. Significa, a gente chama discussão, vocês esquecem essa patifaria do debate de 30 dias e vêm debater os temas de interesse da cidade. Inclusive, do interesse do governo. Porque para fazer a reunião do próprio PL, ela também tem que esquecer essa história de 30 dias. Sim. Vem debater, porque é você que quer votar antes de 30 dias. Então venha, faça concessões de prazo, e não somente nessa reunião que o Borgo chamou, mas em todas, não é? E vocês querem aprovar esse? Vem nos explicar rapidamente de onde está saindo esses 70 milhões e para onde está indo e por que está sendo feito isso e o que aconteceu para não executar esses recursos nas mais diversas pastas. E tudo bem, a gente vai caminhando, que a gente pode sugerir mudanças. Por exemplo, eu vejo pelo menos uns 2, 3 itens aqui que eu sugeriria ao governo, ó, pelo amor de Deus, esforce-se para executar 100 mil em horta comunitária e não tire da horta comunitária para colocar aqui para pagamento que pode eventualmente sobrar, porque ele já falou para nós. Eu fiz a maior, mas está tirando políticas essenciais aqui. Então, é esse o debate que nós queríamos fazer. Quando o Meira pede o prazo, não está respondido no caso do subsídio. As dúvidas levantadas pelo vereador Meira, ela também não ajuda, porque ela vai lá para a Globo, para a TV Tem e para as entrevistas que deu e ridiculariza o vereador e diz, olha lá, um vereadorzinho só está travando o debate e o povo pode ter que pagar 75 centavos a mais. Esse debate não é republicano. Ele é enviesado, ele está errático. Não é? Isso não é saudável para a política. Ela não pode fazer isso. Isso não ajuda. E o tensionamento para os próximos 4 anos tende a ser ainda mais exacerbado. Isso não é bom para Bauru. Então, ela tem que amadurecer esse relacionamento. Nós vamos ser mais minoria do que somos hoje. Sim, mas 13, não vai mudar em nada a nossa intensidade. 13-8. Não é? É isso que vai ser. Muito exatamente. Bem. Bom, ô Jabur, você vai ter que negociar aí pra gente ir até às 9, tá? Porque o programa tá ficando curto demais para tanto temas, né? Tá bom demais. Tá aqui, 8h26, não precisamos encerrar. Estela, obrigado aí pela sua presença. Teremos, claro, outras oportunidades aí para os debates. Obrigada a todos. Não falamos nem da mesa diretora da Câmara, né? Que disse que ela vai ser candidata a presidente da mesa. Não, tá? é verdade. Tô lançando aqui agora. Você imagina só governo colocar na base para me eleger, só se for para me tirar do plenário, né? Já fizeram essa piada comigo. Um abraço, bom fim de dia para você aí. Obrigada. Jabur, um abraço. JC, tudo ok? Tudo ok. Bom final de semana a todos. Clebão. Ótimo final de semana a todos. Bom, o Café com Política tem uma folga semana que vem, é feriado, né? Ninguém é de ferro, nós vamos descansar. No dia 22 a gente volta às 7h30 da manhã e na segunda-feira eu e o Bizarro estamos aqui com o Cidade 360. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, hein? Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.